Pessoal, isso que eu tô fazendo aqui é um react de uma das coisas mais medonhas que eu vi na vida. Um cidadão que tá tentando ensinar a fazer uísque, cara. Vamos assistir juntos esse negócio aqui porque é inacreditável. É o tipo de coisa que não deveria existir na internet. Mas tem, e eu vou explicar pra vocês o que ele tá fazendo. Vamos lá. Whisky feito dessa maneira e você nem sabe, e eu vim aqui te mostrar na prática como que se faz. Bora lá? O que a gente vai precisar? Dá um liga aqui, ó. O que tem no whisky? Água, álcool, simples de cereal. Olha o que o cara tá falando aí. Água, álcool, simples de cereal, que tem no whisky. O que mais? Vamos lá. Simples de cereal. Envelhecido, malte whisky e corante de caramelo, beleza? Envelhecido, malte whisky e corante de caramelo. Ele não leu direito, até poderia pegar essa garrafa, mas assim, ó. O álcool simples de cereal deve ser envelhecido. E ser envelhecido significa que esse álcool simples de cereal passou por um barril. Se esse whisky fosse um whisky de 12 anos que está na mão dele, o álcool simples de cereal teria que ter ficado por 12 anos dentro de um barril. A lei da Escócia não é que nem a brasileira, lá tem lei. A lei brasileira, na verdade, a própria lei brasileira diz que tem que ficar 12 anos, todos os componentes do whisky têm que ficar 12 anos dentro de um barril para poder ter o direito de ser chamado 12 anos. Olha o que o cara vai fazer e os absurdos que o cara vai falar, tá bom? Segue lá. Detalhe, também fala que tem malte whisky. O que é malte whisky? É o whisky feito exclusivamente de cevada maltada, que tem que ter pelo menos 3 anos de maturação dentro do barril para ter o direito de ser chamado de whisky, que é o composto, na verdade, é a matéria-prima mais nobre do mundo e que, no geral, dá boa parte do sabor do whisky, tá? Lembrando também que o barril representa mais de 60% do sabor do whisky vem do barril. Vamos continuar vendo os absurdos que esse cara vai fazer, que ele tá querendo ensinar a fazer whisky. Nós vamos fazer um whisky aqui em uma média de 3 a 4 anos, tá? Se você quiser aprender a fazer whisky... Ele tá falando que vai fazer um whisky com uma média de 3 a 4 anos no ato. Vamos ver. 8 e 12 anos, comenta aí, 8 e 12, que eu vou te mostrar como é muito... Cara, o cara tá falando que ele faz uísque de 8 e 12 anos, cara. Aprender a fazer o uísque de 8 e 12 anos. Véio, olha isso, cara. Muito fácil, tá bom? Então a gente vai começar aqui com uma garrafa de 700 ml. Vamos colocar 300 ml de nosso álcool etílico potável, que é o nosso... Detalhe, olha o medidor dele, olha a proveta dele, é um copo de whey, é isso mesmo, é super profissional exemplar, uau! Copo de cereal, 300 ml e 400 ml de água, mas não é água da torneira, tá bom? Clica no link da bio, adquire seu e-book, que lá você vai saber as maneiras de purificar a sua água. E vamos colocar aqui 400 ml de água. Automaticamente com isso baixamos o teor alcoólico. O álcool de cereal 96%, diluído com água, vamos chegar aí a média de 41%, tá bom? De álcool. E agora que tá o segredo. Sabe aquele barril que fica envelhecendo lá? Automaticamente... Sabe aquele barril que fica envelhecendo? Não serve pra nada. Você coloca um trocinho, barril, pra que barril? Não serve pra nada. Vamos ver o que ele vai resolver. Como que ele vai dar 4 anos de maturação nesse negócio? Cada ano que passa, ele faz uma evaporação. E aí cada ano precisa jogar álcool novo. Isso é mentira, tá? O barril, a cada ano que passa, tem a Angel's Share, que é a parte dos anjos. E sim, tu perde um pouco do whisky a cada ano que passa dentro do barril. Jamais o barril é completado. O barril ele é selado e somente será aberto depois de 10, 15 anos, o tempo que for necessário para fazer a maturação daquele whisky. Jamais é completado. Se você colocar uma gota de whisky sem maturar dentro desse barril, imediatamente ele perde todo o tempo de maturação e ele volta da estaca zero. Isso é importante ser mencionado. Mas vamos ver, ele entende, né? Ele é o especialista, ele faz o whisky.
E aí ele fica envelhecendo e álcool novo lá. E ele envelhece mais um pouco e álcool novo lá. Pra quê? Pra ele poder ficar um whisky mais concentrado, mais saborizado. E hoje tem empresas que já fazem isso. Então eles te mandam já o whisky concentrado só pra você diluir com álcool, que eles já jogam dentro do barril. Cara, uma empresa que faz whisky concentrado, gente, eu nunca vi isso na vida. Um whisky concentrado. Um extrato do whisky seria pegar um mega de um barril, deixar por muitos anos maturando, e daí você teria realmente um concentrado de extrato de madeira, cara. Mas lembrando que, de acordo com a lei do whisky, o whisky só vai 3 ingredientes: água, levedura e cereal. E o quarto ingrediente é o barril da maturação. Não pode ser colocado nada dentro do whisky. Você colocar uma gota de qualquer coisa diferente, água, levedura, cereal, e não colocar para maturar, não existe whisky. Não pode nem ser chamado de whisky. Isso que ele fez, nem chamado de whisky não pode, gente. E tem um outro fato técnico, tá? O whisky, ele tem a maturação, que ele extrai os congêneres do barril. E além da maturação, o whisky tem uma outra situação, que é a evolução molecular. Conforme ele está derretendo, dissolvendo a parede do barril e incorporando nele mesmo os congêneres da madeira, certas moléculas contidas na madeira, ele vai sofrendo reações químicas com esses congêneres, criando moléculas mais longas, cadeias moleculares mais longas na sua composição. Isso te traz a sensação de acabamento. Então, um whisky muito velho, tu pode ver que ele não cheira a álcool, mesmo com os mesmos 40% ou 50% de teor alcoólico. Por quê? Porque ele tem uma composição química de moléculas mais longas. Isso te traz a sensação de acabamento. Acabamento só acontece com o tempo de barril. Então, mais um fato aí. Cara, isso aqui é uma loucura, cara. Não briga comigo não, cara. Infelizmente, as coisas são feitas dessa maneira. Pra gente fazer aqui um whisky dessa maneira é que ele tá falando. 20 ml para cada litro. 20 ml para cada litro. Se você 4 anos, 20 ml desse troço aí, já dá 4 anos pro álcool com água. Quer saber onde você vai conseguir esse whisky? Deixa eu dar uma outra informação para vocês. Isso que ele está fazendo, além de não ser whisky, tá? Esse álcool de cereais que ele está usando, a indústria, antes de jogar em barril, ela retifica esse álcool, porque ele tem que ter uma quantidade de congêneres. Ele pegou álcool simples de cereal e jogou nesse troço aí. É potável, mas cara, isso te dá uma cirrose desgraçada, porque ele tem que ser bem cortada a cabeça e a cauda. É só usado o miolo da destilação, a parte mais nova da destilação. Isso é prejudicial à saúde, gente. Não é nem cirrose, mas assim, isso é extremamente prejudicial à saúde. É uma intoxicação por causa de álcoois que são realmente fazem mal para o organismo, são veneno para o organismo. Isso é sério o que o cara tá fazendo aí, cara. Não se bebe isso que ele tá fazendo, tá? Ele simplesmente pegou o álcool de cereais e jogou ali dentro. E tu vai colocar, diluir com água e vai jogar para dentro. Cara, isso é um veneno, velho. Super concentrado para poder fazer a diluição e fazer o seu próprio whisky, corre no link da bio, adquire meu e-book, porque lá dentro tem todas as explicações que você precisa, tá? E aqui ele tem um e-book, cara. Você pode pagar para ver isso. Olha que incrível. Você tem um e-book que você paga para aprender a fazer isso. A que ponto chegamos? Nós temos um whisky 4 anos. E esse concentrado de whisky Ele deve colocar mais alguma coisa, porque tá faltando componente nesse whisky dele. Tá faltando malte whisky, tá faltando maturação, né? Tá faltando bastante coisa aí dentro. Feito com malte, botânicos e carvalho americano. Então é uma extração muito melhor. Cara, o concentrado é feito com malte botânicos. Como assim botânicos? Não vai botânico no whisky? Concentrado de carvalho americano, xarope de madeira. Melhor do que muito whisky que tem na prateleira aí que você anda bebendo. Então corre lá no link da bio e adquira o seu e bora fazer o whisky. Cara, quer morrer? Quer morrer? Tá aí. Começa a beber isso. Que isso é um convite para o assassinato.
Hoje em dia parece que tem lei de fake news no Brasil. Esse tipo de coisa vai contra a saúde pública. Esse tipo de coisa é problema de saúde pública. Esse tipo de coisa pode te arrebentar, esse tipo de coisa pode, inclusive, te trazer uma intoxicação. Esse tipo de coisa não se faz. Isso não é uísque. Cara, assim, ó, dá até uma coisa. Cara, é inacreditável ver isso daí acontecer, gente. Compartilhe esse vídeo que eu tô fazendo para vocês o máximo possível para que o pessoal não pense que isso é real, tá? E de acordo com a lei do uísque, isso jamais seria um uísque. De acordo com a lei brasileira, o uísque tem que ser maturado por pelo menos 2 anos. De acordo com a lei escocesa, pelo menos 3 anos. E um uísque como o Blonde, que está na mão dele, deve ter uns 7 anos de maturação, 6 anos de maturação mais ou menos. E todo o álcool que compõe ele é jogado dentro de um barril, porque é lei para o uísque, o produto, o direito de ser chamado de uísque. Além desse fato, como falei, o uísque são só 3 componentes: água, levedura e cereais, e sem maturação não existe uísque. E além desse fato, a indústria, ela tem um cuidado violento, porque uma destilação não é brincadeira. Você tem os álcoois superiores, que são os álcoois que na verdade saem no começo da destilação, altamente tóxicos. E você tem os álcoois inferiores, que a gente chama de cauda, que são extremamente tóxicos e que devem ser extraídos, tirados durante a destilação. Esse álcool pode virar combustível, esse álcool vira álcool de limpeza, esse álcool é descartado, mas jamais consumido por um ser humano, tá? Ele colocou álcool potável, só que mesmo o álcool potável, o ideal é que seja trabalhado, a gente chama de retificado esse álcool. Ele tá enfiando o troço direto aí. Cara, é um Frankenstein, cara. Se você curtiu, cara, não curta esse tipo de vídeo, entendeu? Compartilhe o nosso para poder informar de verdade. Tamo junto.